Oi gente, tudo bom? Hoje é um vídeo bem especial porque faz tempo que eu pensei em fazer ele, mas eu nunca botei em prática e dessa vez finalmente vai rolar, que é descolorir mechas com coloração escura com vocês e explicar tudo que envolve, tudo que eu sei que envolve na retirada desses pigmentos. Esse é um tema que eu percebo que ele gera muita confusão, e ele gera muita confusão por dois motivos. O primeiro deles é porque ele depende de muita coisa, né? Se a tinta preta, castanha escura ou vermelha escura ou até ruivo mais escuro vai sair do seu cabelo, depende de muita coisa. E só isso já é o suficiente para causar muita dúvida. Outra coisa que muitas vezes causa muita dúvida também são blogueiras e até mesmo profissionais que fazem ali o vídeo mostrando, olha, a gente conseguiu tirar a coloração escura, ou até mesmo uma frase muito comum que os profissionais adoram, que é, dá pra acreditar que esse cabelo tinha preto? Se você é profissional, você já fez isso, eu sei que você não faz por mal, eu sei que a retirada de coloração escura é um orgulho ver ali o cabelo, né, que conseguiu passar daquilo para outra cor, é sempre algo maravilhoso, causa muita satisfação. Só que esse tipo de frase, esse tipo de conteúdo, no caso das blogueiras, ele gera muita confusão na pessoa, porque quem entende do assunto sabe o que está acontecendo ali. E quem não entende está simplesmente vendo, poxa, a pessoa conseguiu tirar. E muitas vezes a retirada ela não se dá de forma totalmente livre. Existem cores para as quais a gente consegue migrar, tá bom? E existem cores que não tem o que fazer. E geralmente quando a pessoa consegue, foi porque ela migrou, sabendo ou não, no caso de pessoas leigas que fazem vídeo pro YouTube, né? Sabendo ou não que aquelas cores funcionam bem. No caso dos profissionais, eles obviamente sabem, porque eles escolhem exatamente as cores que eles sabem que vão funcionar naquele fundo que eles adquiriram. Então, hoje eu vou conversar bastante com vocês sobre o que depende, o que pode fazer um cabelo de uma pessoa conseguir retirar essa coloração e outro não, quais são os possíveis resultados, o que a gente consegue fazer com esses resultados. As mechas que eu vou descolorir nesse vídeo são mechas que eu vou usar aqui no canal, então, né, vocês podem ficar de olho para ver quais cores pegaram bem, que resultado que dá para fazer, porque apesar de, né, o cabelo ficar um pouco mais restrito no que dá para fazer, ainda tem bastante opção no que dá para fazer, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a descoloração, eu vou narrar, eu vou falar tudo o que pode acontecer e ao mesmo tempo que eu vou tentar explicar o que está acontecendo com aquela mecha também. Então, fica aí que se você tem muita dúvida sobre essa questão da retirada de pigmento escuro, vê esse vídeo até o final que eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho ele vai te ajudar. E vamos lá, gente, mostrar um pouco as mechas, falar sobre elas antes da gente começar. Esse é um cabelo branco pintado de 3.0. Parece preto, mas é castanho escuro, não é preto. Por isso que o correto é a gente englobar ali as colorações mais escuras, porque o trabalho muitas vezes é muito parecido, não é só o preto que é problemático. O descolorante eu tô usando da Camaleão, com o OX, que era de 30, mas como já tá um tempão aberta, ela já deve estar mais ou menos no 20 volumes, talvez até um pouco menos. Eu optei por passar ela porque eu tenho bastante dela aqui, eu não quis comprar outra. Mas fiquem tranquilos, porque eu já descolorei esse cabelo muitas vezes, eu já usei a OX de 40, porque como ele é grosso, escuro e ele aguenta, dá pra usar de 40. E eu posso dizer que o resultado que a gente conseguiu nessa saga toda não foi muito diferente do que a gente consegue com 40. A gente só precisou deixar um pouco mais o tempo de pausa, tá? Mas não fez tanta diferença ao ponto de falar, nossa, se tivesse usado 40 seria outra coisa. Não foi. Agora vamos falar dos problemas da retirada de coloração escura. O primeiro problema que eu diria é a questão da marca da tinta. Marcas diferentes, pigmentos diferentes e problemas diferentes. Esse cabelo, ele já passou por cerca de 3 marcas
e ela já tá na terceira, essas mechas têm parte da terceira e parte da segunda. Nenhuma delas abre da mesma forma. Você pode passar o descolorante da forma mais uniforme possível, que elas abriram de forma diferente. A primeira abria menos, a segunda abria um pouco mais e essa terceira eu achei que abriu um pouco mais ainda. Então, tem essa questão, dependendo da marca que você está usando, você pode ter mais ou menos dificuldade de retirar depois. E se você já passou várias marcas no seu cabelo, você tem um outro problema, que é que o seu cabelo não vai abrir uniforme, ele vai abrir provavelmente todo manchado e vai ser necessário fazer uma correção que nem sempre pode igualar tudo. Então, vocês já vão vendo que a retirada de coloração escura, ela é complicadinha. E sobre esse cabelo, a experiência com ele, com as colorações, foi que quanto melhor a qualidade, mais fácil de retirar. Essa foi a minha experiência, porque o valor das tintas em relação à facilidade de tirar foi ali igual, entendeu? A mais baratinha foi a mais difícil, a intermediária foi a mediana e essa terceira, que eu achei que foi a mais fácil de tirar, é a mais cara. Obviamente, isso não é uma regra suprema, sem exceção. Pode sim haver exceções, mas essa é a minha experiência e eu percebo que é a experiência de muitos profissionais que eu vou te comentar sobre isso. Então, levem em conta. Um outro problema relacionado à retirada de pigmento escuro é a quantidade de vezes que você passou esse pigmento em cima de uma parte que já estava atingida. Pausando um pouco, só para falar sobre a mecha, eu vou deixar 1 hora e vou voltar, tá bom? Voltando ao nosso segundo problema. Então, por exemplo, se você está sempre pintando com uma tinta escura e você não se contenta apenas em retocar a raiz, você sente necessidade de passar nas pontas, ou você não quer desperdiçar a tinta e faz um banho de brilho nas pontas, você vai acumulando pigmento nessa parte que você já pintou. E quanto mais você acumula pigmento, mais difícil é de tirar ele depois, podendo chegar ao ponto da cor nem mexer com o descolorante, de você usar um descolorante com OX de 40 e o preto simplesmente não sair, não se mexer, não abrir absolutamente nada. Então, aí é um outro caso que você vai passar o descolorante e o cabelo vai abrir manchado, onde você passou menos vezes a tinta, ele vai abrir mais, e onde você passou mais vezes, ele vai abrir menos. Se você ainda mudou a marca da coloração, junto com isso, o caos pode ser ainda maior. Então, precisa de correção, às vezes precisa de tesoura. Então, é uma situação um tanto complicada. Falando um pouquinho aí das nossas mechas, vocês viram que tá bem escuro, já abriu um pouco, mas não tá aquela coisa. E já vou dar spoiler, vocês já viram pela capa mesmo, ela não abre loiro, tá? Então, agora vamos passar para o nosso terceiro ponto que pode influenciar o resultado, que é o cabelo e os hábitos capilares da pessoa. Cabelo a gente tem de tudo quanto é tipo, nós temos cabelos que são mais grossos, cabelos que são mais finos, cabelos que são lisos, cabelos que são ondulados, cacheados, crespos, cabelos que são naturalmente mais porosos, cabelos que são mais seladinhos. Tudo isso pode influenciar na hora de você retirar esse pigmento. Então, é por isso, às vezes você vai ver uma pessoa num caso muito próximo ao seu, mas que o dela saiu. E outra coisa importante são os hábitos da pessoa. Que shampoo que ela usa, enfim, secador, chapinha, ou a água que tem na casa dela que ela lava o cabelo, várias coisas podem ajudar o pigmento a desbotar e facilitar a retirada depois. E isso sem contar várias outras coisas que eu nem consegui pensar aqui. Então, isso depende também. Aí, a gente voltando um pouco para as nossas mechas, tô retirando, já abriu mais um pouquinho, mas vocês percebem que ainda tá escuro. Aqui eu quis mostrar para vocês como que ficou antes da gente descolorir uma outra vez. Vocês veem que ele ficou bem ruivo e olha o que eu falei, a ponta tá mais escura que a parte de cima. A ponta é onde tá a coloração mais antiga e ali perto do que seria a nossa raiz é a coloração mais nova, de melhor qualidade.
e que inclusive a gente percebe bem a diferença. Teve uma mecha, essa daí, que ficou até que mais igualada. Como a gente vai juntando o cabelo, às vezes não tem tanto controle sobre que fio que a gente tá trazendo ou não, mas a maior parte vocês veem que ficou mais escura a ponta. Aí a gente teria que fazer uma correção, mas no meu caso eu tô querendo não fazer porque a gente vai testar cores em cima dessa base para ver se pega. E eu acho que ter uma pontinha escura é interessante, mas se a gente quisesse corrigir, a gente teria que passar mais na parte mais escura para ver se ele abre mais e iguala com a parte de cima. Outra coisa que pode influenciar na retirada do pigmento escuro é o descolorante. Existem descolorantes que, não importa a volumagem que você use, eles são mais fortes que outros. O problema é que quanto mais forte o descolorante, mais ele danifica o cabelo e ele pode não ser indicado para alguns tipos, que nem o meu cabelo. Ele é muito fino, então mesmo um descolorante com uma X baixíssima, se for desses que são muito agressivos, o cabelo fica detonado, fica alisado. Aliás, fica uma dica aí pro pessoal que tem curvatura. Tem descolorantes que é simplesmente um não, caso você queira manter a curvatura de vocês, tá bom? Então, se atentem a isso. Talvez alguém use um descolorante que tire bem ali o pigmento, mas às vezes o dano também é muito grande. Então pensem bem se vocês querem ficar com o cabelo muito danificado ou não. E cabelo muito danificado não tem cronograma que salve, tá? Então, sempre bom pensar nisso antes da gente optar por um procedimento que vai ser muito agressivo. E agora sobre cores. Eu vi antigamente, quando eu participava de grupos do Facebook, muitas pessoas falando: ai, eu não entendo por que o pessoal fala que preto é difícil de tirar, porque eu consegui do preto pro ruivo. O que acontece, gente, é que ruivo é uma das melhores, se não for a melhor opção para quem quer sair do preto. Pois, como vocês podem ver, por essas mechas que eu tô descolorindo, elas abrem pro ruivo. Então, é um tipo de tom que casa muito bem com esse tipo de situação. Obviamente, ruivos muito claros, base 9 e dependendo até base 8, vocês podem não conseguir, porque o cabelo não vai abrir o suficiente. No entanto, a partir do 7 costuma ser muito tranquilo, costuma ser muito bom. Então, quando vocês veem um cabelo indo de uma coloração escura para o ruivo, não tem nenhum milagre sendo operado lá. É simplesmente colorimetria. O mesmo vale para cores intensas, escuras e quentes. Ou alguns casos de cores frias, como o verde, por exemplo. Não tá rolando nenhuma mágica ali. O pigmento não foi magicamente retirado. Ele abriu para um tom mais ou menos, às vezes até um pouco mais claro do que esse que a gente está vendo no nosso exemplo. E existem cores que simplesmente pegam ali. Agora, por exemplo, um loiro. A gente consegue fazer um loiro aí? A gente não consegue. Um cabelo pastel a gente consegue fazer nesse fundo? A gente não consegue. Então, a verdade é que não é que é impossível ou não tirar uma coloração escura. Dá para tirar e existem cores que vão funcionar e cores que, infelizmente, não tem como fazer ali em cima de um fundo que abre desse jeito. E aqui tá as nossas mechas com coloração escura, depois de todas as descolorações que a gente fez. Esse foi o resultado delas. Abriu bem, mas vocês podem ver que não fica loiro, por exemplo. Um ruivo a gente poderia fazer, que tanto é, a gente já separou duas mechas aqui para tonalizante laranja. E a gente vai passar verde nas outras também, fiquem ligados. Em relação àquilo que eu comentei com vocês, da ponta tá mais escura, porque era a parte onde tinha outra tinta, eu achei que ele deu uma igualada. Ó, essa aqui eu acho que é a que tá mais diferente, a ponta tá bem escura, que foi a Flamingo. Eu lembro que eu separei os que ficaram com a ponta mais escura para os ruivos. Ó, esse aqui ficou escuro, mas nem tanto. E os outros não igualou, mas eu achei que a diferença ficou um pouquinho menor. Para igualar, já falamos, né? Precisaria fazer uma descoloração nessa parte.
Mas também, gente, olha como é complicada essa história, porque assim, a mecha, dessa maneira, é fácil de ver, onde termina o mais claro e começa o mais escuro. Eu, particularmente, assim, eu não consigo ver uma linha clara separando uma coisa da outra. A gente consegue, talvez esse aqui é o mais fácil de ver. Aqui, ou pelo menos desse ângulo com luz. Agora a luz do sol tampou um pouco, mas pra mim tá mais ou menos aqui. Mas os demais não achei tão simples assim. Então, essa questão da remoção da coloração escura tem essa complicação da mancha, não é tão simples de ver. Pra gente igualar, teria que descolorir mais a parte mais escura, e daí fica essa coisa, né? Como que a gente acha a parte mais escura? Então, é possível, sim, fazer uma mudança de cor, mas, assim, percebam que quando alguém fala que não é tão simples, que é um procedimento complicado e que é um procedimento que precisa vir junto com a tesoura, porque, por exemplo, para quem tem pessoas que ficam com a ponta muito carregada de pigmento, né? E muitas vezes não dá para igualar sem destruir aquela parte do cabelo. Então tem que cortar. Às vezes o cabelo vai até dar para igualar a ponta, mas vai ter que descolorir muito. E essa descoloração ela vai pesar lá pra frente. Então vai ter que cortar também. Geralmente o preto, a remoção de colorações escuras em geral, elas vêm juntas com cortes periódicos. Então, é possível, a gente vai testar várias cores que vocês podem usar aí de inspiração para vocês, caso vocês queiram sair do escuro. Mas é aquela coisa, gente, é mais estrito, é mais complicado. E pra tirar mesmo, a tesoura tem que estar aliada. Então, é isso aí, gente. Espero ter ajudado nessa questão da retirada da coloração escura. Fiquem de olho nos testes que a gente vai fazer nessas mechas. Eu acho que vai ser bem legal. Eu tô bem ansiosa para ver o resultado. Não esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos como esse. E até a próxima.